Então, pronto, olá a todos, muito, muito obrigada por estarem aqui. Estão aqui algumas caras que eu conheço, outras. Ai, a Martinha também já está aqui, Ana Conceição. O João veio quase da obriga, mas não faz mal. Bem, eu acho que algumas pessoas, eu acho, não, tenho a certeza, algumas pessoas estão aqui, vou admitir, já conhecem o Jorge, pelo menos também já me ouviram falar bastante dele. De vez em quando aparece aqui uma publicação em que o Jorge está presente. O Jorge é uma pessoa muito especial na minha vida, principalmente porque foi uma das pessoas que me fez começar a questionar precisamente o que é que nós somos, o que é que andamos aqui a fazer, qual é o propósito, o que é que isto, o que é que estas coisas todas às vezes irritantes que nos acontecem, porque é que são como são e, porque é que, e lá está uma das coisas que me fascinava imenso, era a sua capacidade de aceitação das coisas, quando eu era uma pessoa muito menos, digamos, calma, pronto, exato, uma pessoa um bocadinho mais irreverente e revoltada com as coisas da vida, entre aspas, revoltada. Ou seja, o meu poder de aceitação das mudanças ou da falta de controle, às vezes, na vida, nas coisas que nós achamos que temos que controlar tudo e mais alguma coisa, porque nós é que sabemos e tem que ser assim. O Jorge foi, e ainda hoje é, das pessoas que me faz, às vezes assim, em 2 ou 3 palavras, começar aqui o tico e o teco a bater e eu a chegar às minhas conclusões. É aquela pessoa também um bocadinho irritante, às vezes eu pergunto, mas diga-me lá, dê-me lá uma dica, não estou a perceber nada disto. E ele não diz nada, e eu sou obrigada a fazer o trabalho por mim mesma. E é muito bom, e é assim que tem que ser. Esta palestra vem um bocadinho nesse sentido, vem um bocadinho com a necessidade que nós temos, às vezes, que alguém puxe por nós e nos faça começar a perceber que nada é exterior a nós, nenhuma das soluções é exterior a nós e nada vem por acaso e nada vem se nós ficarmos simplesmente a debater-nos com a realidade como ela é, ao invés daquilo que nós realmente queremos fazer em relação a nós próprios, à nossa vida, ao nosso modo de estar e tudo mais. Eu acredito pessoalmente que nós temos toda a capacidade de mudar tudo na nossa vida ou de melhorar. A questão aqui é mesmo nós sabermos as ferramentas que temos, que são importantes, que passa muito pelo nosso autoconhecimento e por vezes um pouco de pesquisa interna em relação a quem somos, para onde queremos ir, quem nos rodeia ou onde estamos, o ambiente que nos rodeia. E o Jorge é uma pessoa fantástica que por mim fez-me entrar de certa parte ou explorar muito quem eu sou e o que eu quero e para onde quero ir. E pronto, e é com esse intuito que é das primeiras pessoas que eu convidei para os diálogos do ser, para também ele fazer assim uma cosquinha mental a vocês, que é sempre bom. E passo então aqui a palavra ao Jorge, que eu sei que o Jorge também gosta muito de falar. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço do fundo do coração esses comentários todos, mas a única coisa que fiz foi talvez indicar um bocadinho nada um caminho ou despertar essa tua curiosidade interna, porque isto é tal e qual como um carro. Nós não conseguimos conduzir 2 carros ao mesmo tempo, e se virmos a vida como um carro, como um automóvel, então nós só conseguimos conduzir o nosso, não conseguimos conduzir o nosso e o do outro. Então, se calhar, as únicas coisas que nós podemos fazer é dizer à pessoa onde é que estão as chaves do carro, porque ela às vezes também não sabe onde é que estão as chaves do carro, que é uma coisa fácil de perder. E creio que é por aí, é mostrar onde é que estão as chaves do carro, para depois a pessoa pegar nas chaves, colocar lá na ignição e então ser ela a dirigir, a conduzir para onde melhor entende. Porque ao fim e ao cabo, os caminhos são imensos, há imensos caminhos. E depois cada um
entende qual o caminho que deve trilhar para ressarcir melhor algumas necessidades que tem, tanto interna como externamente. Eu, de facto, gosto de falar, gosto, gosto sobretudo de pesquisar e tentar facilitar um bocadinho nada o entendimento. Nós Uhum. temos, por vezes, ah, algumas dúvidas. Isso está muito dentro da filosofia do meu mais recente projeto, que é o Be Your Inside Guru, ou seja, ser o teu guru interno, porque todos nós somos os nossos gurus, todos nós temos que encontrar dentro de nós esse tal guru interno. E pretende-se aqui facilitar, com algumas abordagens, com algumas ferramentas, o nosso trabalho interior. É isso precisamente que surge aqui nesta filosofia. Na semana passada, por acaso, tivemos uma live extremamente interessante, que foi Felicidade e Bem-Estar, que é se calhar o tema mais polémico que existe à face da Terra. Que está disponível alguns, não é? Porque eu Está sei que ficou disponível gravado, eu no canal do assisti. Facebook do Be Your Inside Guru e também coloquei no canal do YouTube, embora não seja muito conhecido ou divulgado, mas está lá o vídeo da edição anterior, tal qual como irá estar o vídeo desta edição que estamos a fazer com a Sandra. Eu depois talvez também partilhe essa, porque acho que elas coadunam-se muito Complementam-se. bem. Sim, 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 e sim, se calhar complementam-se, depois também complementam-se bastante partilhamos bem. para quem quiser assistir. À parte disso, se quiserem depois ler no site do Be Your Inside Guru, estão lá textos, textos conscienciais para auxiliar a desenvolver um pouco mais a nossa forma de pensar, fazer-nos refletir, basicamente. Aquilo não é nenhuma chave, aquilo são, se calhar, mais uma série de perguntas, mais uma série de pontos de interrogação que levarão a aparecer internamente. Mas é através desse processo de descoberta que nós conseguimos achar cada dia mais que esta existência é assim algo maravilhoso. Encontrar a essência da existência e viver em felicidade e bem-estar, lá está. E Portanto, a naqueles outra. momentos, desculpa interromper, mas a cada vez que leio um texto seu é do género, damn, mas isto é assim tão básico e realmente eu sei, mas realmente estava aqui um bocadinho esquecida, e então às vezes é bom relembrar ali pequenas coisas muito simples no nosso dia a dia, que às vezes são essas tais chaves que a gente esquece delas algures, e às vezes é mesmo aquele momento tipo, damn, a sério, é só isto. Não, é esse mesmo propósito que a cada edição daquilo que eu chamo as prosas com o espírito é sempre feito um texto precisamente para acompanhar. É como que um resumo, mas aí já com uma base literária, escrito de uma forma mais harmoniosa, para auxiliar a encaixar melhor aquelas ideias que nós vamos abordar. E após de ideias que nós vamos abordar, o tema que foi escolhido para hoje foi precisamente o teatro da mente. Este teatro da mente, eu vou já compartilhar aqui a minha tela, a ver se consigo. Yep. Eu creio que agora já deve estar a aparecer a tela partilhada. Ok. Pronto, fabuloso, fantástico. Ok, portanto, este é o tal projeto que eu estava a mencionar, dentro do Be Inside Guru, estas são as prosas com espírito, que é um programa online, precisamente para partilharmos em conjunto, por norma temos uma pequena abordagem mais científica de um determinado assunto e depois é um espaço aberto precisamente para nós podermos todos discutir e aprendermos, porque sinceramente eu sou a primeira pessoa a aprender exatamente com as vossas partilhas e com as vossas questões. Ora, a mente é algo um pouco complexo e nós, no nosso stress diário, no nosso dia a dia, temos muito aquela, aquela propensão a nos confundirmos só com os cinco sentidos e focarmos só nos cinco sentidos. E mesmo aí não irmos para o processo mental que está a ser realizado com a absorção daquilo que nós temos através dos cinco sentidos, que é isso depois que vai gerar e aumentar a consciência. Há um senhor muito interessante, a meu ver, que se chama Augusto Corri, e este Augusto Corri, a maior parte de vós deve conhecer, de certeza absoluta, que é um psiquiatra e um psicoterapeuta, cientista e escritor. Ele é brasileiro e
ele tem uma frase que eu acho que é fabulosa, que é precisamente esta que vocês podem ver. A mente humana é um grande teatro. O seu lugar, ou seja, o nosso lugar, não é na plateia, mas no palco, brilhando com a nossa inteligência e alegrando-nos com as nossas vitórias, aprendendo com as nossas derrotas e treinando para sermos a cada dia os autores da nossa história e os líderes de nós próprios. Eu considero esta frase assim fantástica, porque de facto, ao analisar a própria humanidade em si, dá para constatar que a maior parte das pessoas estão precisamente sentadas ali na plateia, estão a ver a peça toda a passar, sentem-se completamente impotentes para mudar um rumo da sua vida e não sabem nem entendem como, e estão ali meramente como espectadores, quando na realidade nós devemos ser o diretor, devemos ser o realizador, devemos ser o protagonista, nós devemos ser a voz mais ativa que mais impulsiona a nossa vida. Ora, e todo este processo tem lugar na mente. Mas afinal, o que é isto da mente humana? Como é que nós podemos melhor ver o que é a mente humana? Ora, relativamente à mente, existe 5% da nossa mente que é aquilo que nós basicamente agimos, interagimos. É esse o córtex pré-frontal, que é a mente consciente. Estes 5%, oi, estes 5%, estava só aqui a desativar o microfone. Portanto, estava eu a mencionar-vos que esses 5% são a mente consciente e os outros 95% são a mente subconsciente, ou seja, tudo aquilo que regula o nosso sistema nervoso autónomo. Entre estas duas mentes, existe aquilo que é chamado da mente analítica, que é como se fosse o filtro daquilo que passa do consciente para o subconsciente e do subconsciente para o consciente. E é precisamente aqui, com a mente consciente, que nós nos focamos diariamente. Para vocês terem uma ideia, esta mente consciente consegue captar cerca de 40 impulsos nervosos por segundo. Ou seja, é todas as percepções que nós temos através dos 5 sentidos. Os restantes 95 do cérebro, que é a mente subconsciente, consegue processar basicamente 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. Não são 40 impulsos, são 40 milhões. Portanto, isto significa que o nosso subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso. Para termos uma melhor ideia, portanto, quando falamos sobre a mente consciente, eu espero que isto esteja a dar, a não ser que tenha parado. Ok. Ok, já está ok. Ok. Quando falamos em mente consciente, esse tal córtex pré-frontal, nós estamos a falar da parte da lógica, do raciocínio e da criatividade, que é aquilo tudo que acedemos mais facilmente. Quando falamos da mente subconsciente, é onde estão ali gravados todos os nossos comportamentos, as nossas memórias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas crenças e as nossas percepções. É algo que nós, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, não temos basicamente essa consciência. Para terem também uma ideia, a mente também se pode subdividir a nível do tipo de ondas cerebrais, sendo que a mente consciente é aquela que funciona em beta, que é a parte mais alerta, por assim dizer, que nós necessitamos para desempenhar as nossas tarefas e empreendimentos diários. Depois, na mente subconsciente, funciona com outras ondas mais suaves, precisamente alfa, teta e delta. Para vos dar uma ideia, as ondas delta, que estão enraizados nos programas e hábitos mais antigos, são as ondas que uma criança dos 0 aos 2 anos passa. Portanto, a mente de uma criança dos 0 aos 2 anos está precisamente ali em delta. Depois passa para teta e depois passa finalmente para alfa, antes dos 12 anos, para depois, a partir dos 12, ficar constantemente em beta, que somos nós, basicamente, adultos. Daí que, por exemplo, quando os hipnoterapeutas fazem uma hipnose para fazer uma regressão, para limpar qualquer bloqueio, eles vão precisamente aqui ao delta ou ao teta para tentar eliminar esses bloqueios e fazer com que a pessoa consiga progredir.
porque por norma são bloqueios que estão ali na mente subconsciente e que já vêm enraizados desde tenra idade. Ou seja, o nosso trabalho fundamental, a meu ver, nesta existência, é precisamente nós conseguirmos ir para além da mente analítica, ultrapassarmos esta mente consciente e conseguirmos adentrar pela mente subconsciente para conseguirmos tomar controle das nossas programações. E nós até podemos pensar, bem, mas de facto não me sinto programado, eu não sou programado, eu faço as coisas de livre vontade, faço as coisas porque eu quero e porque eu gosto. Mas se nós formos a ter um olhar mais atento, de facto, nós somos um conjunto de padrões, nós somos um conjunto de programações. Isso era algo que eu gostaria de partilhar convosco na próxima abordagem, a nível das nossas programações. Nós temos uma programação que é precisamente a natureza humana. Nós somos humanos, portanto temos essa programação universal e é biológica, está no nosso ser. Nós somos diferentes de todos os outros animais, portanto o ser humano tem programação biológica que manda em todo o seu organismo. E isso é universal, pertence a toda a humanidade. Seguidamente, temos uma programação também cultural, que esta aqui já não é intrínseca, mas é aprendida. É tudo aquilo que nós vamos aprender desde que nascemos até o momento que estamos aqui agora a partilhar este diálogo. Isto é grupal, ou seja, é uma programação de grupo. Evidentemente que uma pessoa que nasce numa tribo africana no meio do deserto tem uma programação bem diferente de uma que nasce em Estocolmo, na Suécia, por exemplo, e que vive numa família super abastada, já de estilo advogados ou médicos ou algo assim. Portanto, aqui, só para tentar dar uma diferenciação do que é isto da cultura. Muitas vezes nós até podemos falar, pronto, uma diferença de uma pessoa que nasce numa aldeia ou que nasce numa grande cidade. Portanto, esta programação advém precisamente do grupo onde nós estamos inseridos. E seguidamente temos aquela que é a mais complexa, que é precisamente a programação da nossa personalidade. Porque na realidade somos nós que programamos a nossa personalidade. Por um lado, ela é sim herdada, mas sem dúvida alguma que é aprendida. Podemos ver o caso de imensas pessoas que podem, irmãos gêmeos ou irmãs gêmeas, podem nascer numa mesma família e terem níveis de consciência e personalidades completamente diferentes. E creio que aqui estaríamos a falar nos dois pontos de maior toque que pode haver. Portanto, esta personalidade, que é aqui que, por norma, nós ficamos mais emperrados, ficamos mais presos a esta programação da nossa personalidade, e é derivada de todo este conjunto de programações que surge a nossa criação. Ou seja, nós criamos a partir exatamente deste tipo de filtros, deste tipo de programas que temos inseridos dentro de nós. Então é assim, basicamente nós já estamos assim programados. Então se somos uma base de dados programada, então não são as experiências que nos determinam. Que nós podemos passar todos pela mesma experiência, mas ao fim e ao cabo não é a experiência em si que nos determina. Então, se não são as experiências que passamos que nos determinam, o que é que será que nos determina? E que determina o nosso ser, determina a nossa consciência, a nossa personalidade. Bem, a cada experiência que nós passamos, nós temos as nossas experiências de vida que levam a percepções. Ou seja, a forma como nós entendemos a experiência da vida é que depois vai gerar toda uma série de reflexos. 8 bilhões de seres neste planeta e, muito provavelmente, passando todos pela mesma experiência, todos a relatariam de uma forma diferente. Tem a ver exatamente com essas programações. Então, quando nós temos uma experiência de vida, a ver se eu vos consigo dar um exemplo. Imaginem dois irmãos gêmeos a irem numa... É um exemplo que eu gosto particularmente. Dois irmãos gêmeos vão numa rua. E, entretanto, já adultos, pronto, 20 anos, sensivelmente. E, entretanto, vem um cão. E um deles, de repente, fica petrificado, começa a ficar com suores frios no corpo e começa o coração a bater completamente num pânico terrível.
e não sabe o que há de fazer, fica petrificado, não se consegue mexer. E o irmão, ao lado, o que é que lhe acontece? Começa com uma cara muito mole, começa a ficar muito enternecido, as pupilas começam a dilatar, começa a sentir até um pouco de falta de força nas pernas, de ficar tão amoroso com aquilo que está a ver. Ora, estão aqui duas reações completamente diferentes ao mesmo facto, à mesma experiência de vida. Ou seja, esta experiência de vida é ver um cão. Muito provavelmente, neste cenário que eu vos estou a relatar, eles tinham um cão quando eram pequenos, quando tinham 2 anos, e um deles foi mordido pelo cão. Portanto, foi esse que ficou petrificado, sem saber o que é que havia de fazer, ficou em pânico total. E o outro, o cão sempre foi o maior amigo da vida dele. Temos aqui um caso tácito daquilo que são as percepções e depois vão fazer construções e que vão dar reações mais tarde na nossa vida. Ou seja, destas percepções, o que é que vai acontecer? Vão haver emoções, que por sua vez geram sentimentos. Esses sentimentos geram crenças, por sua vez essas crenças vão gerar convicções que vão formar a personalidade. E é assim que se trata o processo da criação. E como? Porque quando nós temos uma personalidade, automaticamente o que é que vai acontecer? Vamos atrair experiências de vida de acordo com essa personalidade. E este é o processo de criação que se passa na nossa mente. Eu acredito que, se nós conseguirmos mudar as percepções, porque tudo é mutável, nós vamos conseguir sempre fazer esse tal trabalho interno que a Sandra estava a dizer no início, e vamos conseguir rearranjar, reengenhar um novo eu. Vamos fazer uma reengenharia e vamos de dia para dia, hora a hora, minuto a minuto, criar um novo eu. Isso mudando as nossas percepções. A personalidade de gerar experiências de vida é muito simples nós entendermos. Não sei se por acaso existe alguma dúvida aí, mas depois, se for necessário, também posso explanar melhor. Eu também não quero ocupar muito tempo, porque acredito que o melhor que nós temos para usufruir é precisamente do nosso tempo juntos a partilhar e a trocar ideias e na parte de perguntas e respostas. Ora, portanto, a criação, as percepções geram significados pelos quais nós nos determinamos. Ou seja, é exatamente pelos significados que nós vamos atribuir que vamos determinar aquilo que somos nós e que é o nosso ser. Existe aqui uma abordagem que eu considero muito interessante, por parte de duas pessoas muito excepcionais. Gustave Flaubert diz-nos assim: não há verdade, só existe a percepção. E temos um outro autor também bastante conhecido, conhecida neste caso, que é Harriet Rubin, que nos diz: nós não controlamos nada, a não ser nas nossas próprias percepções. Nada pode magoar-nos, a não ser que nós demos o poder para que alguma coisa nos magoe. Em última instância, em última análise, o poder está sempre dentro de nós. Nós é que poderemos, por vezes, inconscientemente, ou seja, utilizando aquela parte do subconsciente, entregar o poder aos outros. E aí até podemos dizer: magoou-me, fez-me isto, fez aquilo. Eu, na minha ótica, muito sinceramente, se acontecer comigo, a primeira coisa que eu penso é: eu dei permissão para. Portanto, eu tenho que ver dentro de mim como é que eu dei permissão para. Mas isto, pronto, levar-nos-ia assim, a, uns, a umas dissertações maiores, a umas dissertações mais avançadas. Se for necessário, recorremos Eu a elas. estou a fazer apontamentos de todas as temáticas que quero desenvolvidas. É assim, a nível de introdução e de dar assim uma abordagem, porque tudo isto que eu vos apresentei pertence à ciência, pertence à parte da psicologia, pertence a várias disciplinas. E, portanto, a parte neural também ali estava, a parte do funcionamento do cérebro, da mente. Portanto, eu também não gosto de cansar muito com este tipo de abordagens, por isso é que depois nós temos outro tipo de atividades, temos workshops, temos os cursos, onde aí, pronto, quem desejar pode aprofundar
e aí já é mesmo só para quem quer e quem gosta, porque senão vão começar a dizer, não, aquele sujeito é uma seca terrível, nunca mais se cala e só fala de coisas horríveis. E portanto, eu vou passar para a parte de questões, para a nossa parte interativa, que eu creio que é aqui que nós conseguimos desenvolver um pouco mais e melhor. Acho muito bem, acho muito bem. Eu já tenho aqui algumas questões, mas eu vou esperar se alguém Sandra, é quiser assim, por primeiro. norma, as questões são colocadas no chat. No Uhum, entanto, como estamos muito poucos, e há poucas pessoas também podemos. Pronto, há um número razoável, podemos permitir que se abra o microfone e que haja um diálogo. Se Sim, tivessem por sim. aí 40, 50 pessoas ou mais, isso seria todo impossível. Mas, no entanto, se alguém desejar, basta Na colocar a próxima mão acho no que ar vai estar assim. ou basta dizer à Sandra que ela Até porque está aí temos com. beijinhos e pessoas a dizer que este horário é um horário de pôr as criancinhas a dormir, etc. E então não estão aqui, entre outros, mas depois eu partilho isso consigo. Ok, Uh, eu penso que as pessoas consigam ativar o som, quem quiser, porque eu não pus para não ativarem. De qualquer das formas, se não conseguirem, levantam a mão aqui por baixo no Zoom é uma coisa que e diz no reações. Facebook. Exato, nas reações pedem, ou então escrevem mesmo no bate-papo que nós depois fazemos a pergunta. Mas, entretanto, se estão envergonhados, eu posso começar, porque eu tenho sempre perguntas. Eu tenho sempre perguntas. Quer dizer, não são perguntas, mas lá está, aquelas lampadazinhas se acendem, às vezes quando estamos a debater alguns assuntos, e, e achei curioso, ou seja, primeiro uma das coisas que eu acho e que já ouvimos falar muitas vezes é que desaprendemos ao longo da vida, não é? Nós acabamos por desaprender. E eu, por acaso, esta escala da consciência eu não conhecia, sabia que o nosso consciente está ali nos 5%, às vezes um bocadito mais, mas muito pouco mais, mas não tinha consciência dessa evolução da idade. E é muito giro quando às vezes estamos com crianças e acabamos por aprender muito com elas, e eu vou entrar numa fase de aprender imenso. E achei curioso, quer dizer, lá está, estas coisas que são tão simples como nós temos uma consciência à nascença, lá está, muito mais pura e intuitiva, e a única diferença aqui entre esse estado e nós, em termos de vida adulta, são precisamente as percepções que vão ficando ao longo da vida, não só por nós, mas acho que há muitas pessoas que têm uma consciência ou uma identidade formada por padrões da sociedade ou da família onde estão inseridas, que criam precisamente uma mentalidade ou até uma personalidade, não é? Que fica mais vincado, daquilo que é capaz de fazer, daquilo que é capaz de evoluir, daquilo que lhe é possível e daquilo que não é possível pelo meio onde está, pela família onde está inserida, etc. E isto não deixa de ser apenas e unicamente a castração que vai havendo ao longo do nosso crescimento de Absolutamente. nos não podermos sonhar. Ou seja, nós acabamos por passar, na minha percepção então, a nossa vida a pôr-nos em caixinhas, certo? Gostei, sobretudo, de pôr-nos em caixinhas. Exato, nós estamos fechados O numa ser humano, caixinha. o ser humano gosta de compartimentalizar, gosta de colocar tudo nas suas devidas prateleiras, nas suas caixinhas, porque é exatamente assim que o cérebro funciona. Nós, quando passamos por uma determinada experiência, um determinado evento, todas as percepções ficam guardadas naqueles sítios. Portanto, o olfato é para ali, o tato é para ali, a visão é para ali, tudo tem o seu compartimento no cérebro. Tudo isso é a divisão. Portanto, nós gostamos de entender tudo aquilo que se passa connosco, porque a nossa primeira acessão é precisamente aquilo que eu não consigo compreender,
Faz-me o quê? Faz-me medo. É assim que nós passamos a vida. Aquilo que eu não consigo compreender, eu temo. E então, para simplificar, nós cortamos em bocadinhos e colocamos organizado nas caixinhas. Uhum. O que é que isso vai dar? Se nós formos a falar a um nível energético, a uma consciência de espiritualização, por assim dizer, dado que se calhar o fim máximo, o fim último da nossa existência é precisamente passarmos por divinizar um bocado o corpo e incorporarmos cada vez mais luz, que é essa consciência de unidade, ou uma consciência mais evoluída, mais aberta, para nós conseguirmos compreender melhor até o nosso eu, quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e tudo mais. Tudo isso vai por uma união e não por uma divisão. Se fôssemos falar do ponto de vista energético, talvez eu colocasse da seguinte forma: o mundo tridimensional, ou a percepção tridimensional, talvez compartimentalize, ao passo que só o nosso próprio querer em ascendermos a níveis maiores de consciência e poderemos chamar outras dimensões, outras coisas quaisquer, não sabemos o que é, porque também não conseguimos medir e portanto não conseguimos palpar tudo isso, mas isso de querer ir por aí, todo esse processo, já é um processo integrativo e não de compartimentalizar. Agora, mencionaste uma coisa que é muito interessante. Mencionaste que nós, desde crianças, só desaprendemos. Isto é como uma ferramenta. Nós, imagina, para tirarmos um curso, nós temos que ir para a faculdade. Agora, depois quando saímos de lá, Há quem não vá e mesmo assim seja. há quem não Mas vá. isso são os clientes. Mas pronto, temos que aprender, temos que nos cultivar e creio que o Exato, melhor convém. arquétipo aqui, eu creio que poderá ser o do estudante que vai para a faculdade. Ah, e quando acaba de tirar o curso, aí é responsável por aquilo que faz. Uhum. Eu conheço jovens de muita terna e tenra idade e que falar com eles ou com elas é uma delícia extrema, porque têm uma desenvoltura e têm uma abertura de mente que é qualquer coisa de excepcional. Sim. Ou seja, nós temos que ser, entre aspas, um bocadinho nada programados, porque viver aqui obriga a uma programação. Nós precisamos saber como nos alimentar, como nos vestir, nós temos que manter o nível de necessidades básicas assegurado, para depois então aspirarmos a outras alturas. Mas nós vivemos numa sociedade neste momento em que a programação é excessiva, ou não? Eu digo isto porque é inato em nós o sentido de grupo, de Sim, pertença. sim. A consciência grupal, sim, exato. Mas acho que na prática, voltando aqui ao mundo térreo, né, ao que estamos aqui a fazer, eu acho que é importante, e principalmente isto vê-se muito nas camadas mais jovens, a necessidade de pertença a grupos, Claro, seja o que for. Ainda para mais influenciado pelas redes sociais hoje em dia. E esta programação, de grande parte, acaba por limitar as pessoas, no sentido que tudo o que seja fora desta norma que se vive agora é algo que as pessoas podem ter algum receio em explorar. eu Porque espero ninguém não, gosta de ser a ovelha negra no espero não grupo, ir, não é? espero não ir falar em demasia, mas repara, Eu só queria segundo, uma diz, coisa. diz, Simplificar, que era, se houvesse assim uma chave, você sabe que eu gosto de simplificar as coisas, às vezes gosto de complicar bastante. Um ponto-chave que nós pudéssemos transmitir, principalmente de uma forma muito simples, como é que nós conseguimos, de certa parte, nos desprender desta necessidade inata em nós, desta pertença, de ter aquele awakening do género, ok, claro que isto ao longo da idade vem, ao longo da idade nós acabamos por perceber o que é que queremos, o que é que não queremos, para onde é que queremos ir e o que é que nos faz sentido e a que grupos é que
queremos pertencer. Aliás, há uma frase de alguém que você deve saber quem é, que eu agora não me recordo, que é: se és o amigo mais inteligente do teu grupo, então muda de grupo. Porque não? Porque depois com a idade acaba por haver esta necessidade de evolução. Eu acho Exato. que é normal. Mas nas camadas mais jovens isto não se vê. E tal como há essas mentes teenagers deliciosas, depois também, infelizmente, e acho que em grande parte é o que se vê, há esta necessidade de agrupamento de coisas que, não desfazendo, cada pessoa gosta do seu modo de estar, mas Claro. às vezes não cultiva nos próprios adolescentes, ou até nos adultos mais jovens, esta vontade de seguir realmente aquilo, ou seja, os seus objetivos, ou algo que seja um pouco fora da norma. E eu Ok, gostava de uma chave. ok, então vamos lá. Em primeiro lugar, tu identificas essa situação e dizes que era bom ser fora da norma, porque tu também já passaste por essa experiência e consegues reconhecer que aquilo não é a norma que tu gostarias, porque já todos nós vivemos essa norma. Relativamente a esse processo que tu estavas a mencionar, uma vez que estamos aqui a abordar a programação, aquilo que tu disseste é muito interessante. Tu estavas a falar, juntam-se em grupos e quem não for daquele grupo é até punido com determinada punição, é mal visto, etc. Se nós formos a ver, no início das tribos, na dita história conhecida da humanidade, era exatamente assim, na idade da pedra. O homem também se agrupava em tribos, todos os tribos, todas as tribos tinham suas normas, as suas regras, e quem não queria pertencer à tribo, ou quem fazia algo que não era de acordo com os desígnios da tribo, era expulso. Não era bem visto. E as pessoas sujeitavam-se exatamente a isso. Até que ponto é que este sentimento, que pode ser chamado de consciência tribal, não está ainda enraizado naquilo que é chamado o nosso cérebro reptiliano, ou mesmo no nosso próprio cérebro mamífero, e é uma dessas programações que nós abordámos há pouco, que é da humanidade, do ser humano. Porque esta consciência grupal, esta consciência de grupo, todo este processo, se formos a ver, é exatamente o mesmo, mas com uns glitters diferentes. Com mais tecnologia. Exatamente. Antigamente era, se não curtires as peles do boi em condições, é expulsa da tribo. Hoje em dia é, se não fizeres um like na minha foto, é expulsa do grupo. É igual. Pronto, faz sentido, faz sentido. Mas dá para rir, ao mesmo tempo é um assunto extremamente complexo. Uh, eu acredito, a única chave que pode haver é a pessoa não se querer identificar com. E esse processo de não se identificar com passa por haver uma vontade própria de se querer descobrir internamente. Nós podemos, por exemplo, agora ver a abertura de uma nova loja de roupa, uma roupa caríssima, de marca, e vamos todos a correr. Porquê? Porque é moda. E por toda a gente tem que usar aquela peça, porque senão não está na moda. Mas afinal, o que é isso? Será que eu quero estar na moda ou quero ser eu? Quem é que manda naquilo que eu visto e eu sou? Sou eu ou é o que os outros dizem? É o recuperar o poder do eu, estás a perceber? É essa chave que tu estavas há pouco a dizer, por mim vai por aí, que é, ao recuperarmos o poder do eu, ao recuperarmos o nosso próprio poder, não estarmos dependentes da opinião dos outros, seguirmos a nossa voz interna, não é aquela voz de casmurrice, seguirmos a nossa voz interna, temos aí um clique, temos aí uma chave para ultrapassar essa própria consciência grupal que estavas a mencionar. E creio que esta já é extensa, mas é a resposta mais suave e agradável que eu possa dar. Se ouvir. Exato. Sim, acho que hoje em dia também acabamos por estar numa era, e ainda bem,
que a informação vai aparecendo e as coisas vão surgindo e as diferentes terapias e alternativas de conhecimentos surgem, e isso vai também despoltando a curiosidade das pessoas, e esse despertar. Sim, porque as pessoas cada vez mais querem descobrir-se a si próprias, querem ir mais longe, já estão um pouco cansadas de pensarem que são aquele corpo limitado, ou são aquela vida limitada. Ah, as pessoas estão fartas de olhar para o chão, as pessoas querem começar cada vez mais a olhar para o céu. Não sei se me estou a Exato. fazer entender. Sim, Quando eu digo para já o céu, pode ser notem para o espelho, também. basta olharem até para elas próprias. É descobrir algo mais. Isto tem que ter um significado maior do que pôr um like no telemóvel. Eu gostava, eu não sei se o Ricardo está aqui ou não, entretanto eu estava a dizer, não sabia quem era o Ricardo, mas sei quem é o Ricardo, e acredito que ele esteja atento, se não distraído, porque ele não tem imagem. Eu gostava que, se ele estivesse por aí, que me falasse, porque ele também tem de certeza alguma coisa a dizer em relação a isto. O Ricardo também é um terapeuta de algumas áreas, e que está hoje a assistir, mas se calhar está assim um bocadinho mais envergonhado, Não tem motivo para tal. até porque ele está a ponderar ou não se quer vir dar a opinião dele futuramente também aqui com algumas técnicas dele. E pronto, e se entretanto ele aparecer por aí, ou se tiver-me a ouvir, que depois diga alguma coisa em relação a Eu, isto, que eu acho que ele tem relativamente àquela muito. apresentação, agora eu recordei-me, relativamente àquele texto que eu mencionei no início, sobre a apresentação que nós tivemos a ver, aquela parte mais técnica, mais científica, eu vou-te enviar também o texto para tu poderes publicar no teu Facebook. Eu creio que é um bom Sim, resumé precisamente de tudo aquilo que o que estamos aqui a falar, tivemos. o teatro da mente, ou seja, o ser conseguir empoderar-se ele próprio para poder ser o rei e senhor do seu destino e não estar à mercê dos outros. Uhum. Portanto, poderás depois partilhar Sim, eu também no mesmo teu no Facebook. site e no Facebook eu partilho lá. Aliás, até partilho e seria giro depois das pessoas lerem, deixarem lá o comentário também em relação a isso, porque às vezes são aquelas reflexões que depois vêm na altura, e que fazem aqueles tais cliques. E é sempre bom nós depois termos a noção que em pessoas diferentes, vai despertar coisas diferentes, vai despertar Claro, outras coisas que a nós nos passam lá. Portanto, acaba por ser uma interpretação muito pessoal, uma percepção, lá está, muito pessoal. Penso, temos aqui uma mensagem de Carla, penso que o mais importante para iniciar o nosso autoconhecimento será adotar determinadas práticas diárias que vão permitir essa evolução. Pois, ora aí está. Práticas diárias, isso é muito bom a Carla estar a falar nisso, porque acho que isso é um bocadito o nosso calcanhar daqueles. Eu falo por mim. As práticas diárias. Hoje em dia já há coisas que eu consigo. É quase como exercitar no ginásio, né? que o próprio corpo já pede. Mas há muitas coisas que nós achamos que fazemos uma ou duas vezes por semana, ou de mês a mês, paramos ali um bocadinho e vamos meditar, e que aquilo depois já resolve a situação durante o mês inteiro. E não, e isto acaba por ser se calhar importante, ou aliás crucial, nós termos, e cada vez mais acho neste tempo em que vivemos tão rápido e com tanta alteração que tem havido ultimamente, de termos um período diário para nós, 5, 10 minutos, seja o que for, de manhã, ao final do dia, num período de tempo mais calmo, em que fazemos quase que um mapa do nosso dia e conseguimos perceber onde é que, ou seja, uma pequena análise de eu estive bem aqui, isto irritou-me, porque é que me irritou, irmos fazer este questionamento interno. Ou seja, a Carla fala aqui em autoconhecimento e para mim está certo, aqui a parte da prática diária tem a ver precisamente com isso, tem a ver com nós olharmos para o nosso dia e dia após dia vamos percebendo o que é que nos faz reagir. Os tais impulsos automáticos, porque é que eu reagi assim?
é porque às vezes nem sequer pensamos, e tem precisamente a ver com esses 95% que influenciam tudo, desde a nossa respiração, as nossas emoções, tudo mesmo. a nossa percepção da realidade é automática, e nós não paramos ao longo do dia em 10 minutos para perceber o que é que me fez este gatilho, o que é que me fez reagir, ou porque é que eu reagi assim. E isto é, ou seja, a base de tudo acaba por ser por aqui. Posso dizer uma coisa, Sandra? Sim, Ok. aliás, recomendo. Esta é a minha percepção e é o que a mim me faz sentido e E é é isso que eu fabulosa, é quero fantástica. dizer. É fantástica. Pegando nas tuas últimas palavras, de facto o ser está muito imbuído do processo de ação-reação. Então, às vezes até nem é preciso uma grande ação para haver uma reação de imediato. Eu creio que antes de qualquer reação devia de haver a ponderação. Porque é naquele momento em que nós tomamos uma inspiração profunda que conseguimos fazer com que não haja uma reação de imediato. E para não haver reação, pode haver uma proação. E a proação, por norma, é 99% mais favorável que uma reação. Eu concordo inteiramente com a Carla, porque de facto são as práticas diárias que vão permitir essa evolução. Nós, para conseguirmos mudar um comportamento, para se mudar o comportamento humano, é necessário um treino de 40 dias, com a repetição de algo durante 40 dias. Instaurar Uh, um hábito, não é? Exatamente, para instaurar novos hábitos é necessário um período de 40 dias. E é precisamente por essa repetição. Como é que nós aprendemos a caminhar quando éramos crianças? Foi erguermos, cairmos, e todos os dias ou todos os momentos nós tentávamos andar um pouco mais. Ou seja, foi a repetição. Como é que nós aprendemos a ler e a escrever e tudo aquilo que nós sabemos hoje em dia? Foi sempre repetição e sempre uma prática diária. Portanto, quando se fala em alteração de modos de ser, modos de estar, alteração da própria forma de pensar, pela forma como nós vemos os nossos, as nossas reflexões, como nós absorvemos as nossas reflexões, é sem dúvida alguma imprescindível a tal prática diária. A Carla, por acaso, tem feito um trabalho, por acaso não, a Carla tem feito um trabalho muito interessante todos os dias no Facebook dela, tanto Facebook como Sim, Instagram. sim, eu Ela coloca as, sou assídua e tenho ela uma voz coloca as meditações, coloca os seus pontos de vista e sei que já tem estado a auxiliar bastantes pessoas. São reflexões muito poderosas e é algo que nós devemos fazer todos os dias. É empreender um período de meditação, de reflexão, diariamente. É quando muitas vezes, a maior parte das vezes perguntam, mas o que é isso de meditar? Eu não consigo meditar. Essa coisa de meditar é fazer o quê? É estar sem pensar, é estar a olhar para aqui, é ouvir umas palavras. É um exercício interno. É único e exclusivamente o encontro de eu com eu. Logo a seguir, mas eu tenho a cabeça sempre a pensar. Ok, é normal, porque nós fomos padronizados, nós fomos programados. E, portanto, é normal que o nosso cérebro esteja numa atividade de pico. O que é que irá acontecer? Nós temos que, lentamente, reprogramar para fazer essa meditação ou para fazer outra coisa qualquer. Tal e qual como se sairmos de um trabalho para irmos para outro, nós vamos ter que demorar tempo para aprender ou reaprender aquilo que nós vamos fazer. Tudo é uma aprendizagem. Até a nossa última expiração, esta vida continua a ser uma aprendizagem, porque até esse momento da última expiração, nós estamos continuamente a mudar as nossas percepções e a ver a vida de uma forma diferente e a também a contribuirmos para o todo de uma forma diferente. Era isso que eu tinha a partilhar sobre essa matéria. Pronto. 40 dias, não é? Instaurar um hábito, parece bem, vamos todos apontar 40 dias. E lá está, convém termos um bocadinho de autodisciplina, isso ao início, e ainda hoje confesso que é o meu calcanhar daqueles, epá, agora 5 minutos tenho que parar agora, epá, não dá jeito, mais tarde, e depois de repente o dia corre e nós não temos esse bocadinho. Exato. Mas é muito, muito importante o que a Carla diz, precisamente, o autoconhecermos e ter essa prática diária, e nós depois até podemos também partilhar. Eu, se calhar, depois no Facebook e no Instagram vou partilhar algumas dos sites das pessoas que estão aqui. E isto para dizer o quê? Lá está, acaba por ser o começo de tudo,
é precisamente nós termos, porque eu acho que essa parte do não reagir é ótimo, mas isso inicialmente não é possível. Acho que para muitas pessoas isso ainda não é possível, ou seja, o ter aquele, e daí que a meditação é importante, porque para mim eu vejo muito a meditação como um estado de nos observarmos, é deixar vir à mente o que vem, estar ali um bocadinho com aquele pensamento, deixá-lo ir e simplesmente observar e fazer É, isso ao longo do dia. exatamente, olha, permite-me só partilhar, porque a Carla acabou de escrever, precisamente temos de ter Sim, sim, paciência connosco e tolerância, e aceitar que o processo pode ser lento. às É vezes é lento exatamente isso. e às vezes é mesmo só porque esmorrice, nossa, mas pronto, mas nós gostamos de ser teimosos às vezes. O Ricardo estava aqui armado, envergonhado, mandou -me mensagem a dizer: Tu és má. Eu disse: Mas tu tens alguma coisa a dizer? E não sei se ele vai dizer ou não, mas pronto. Mas é isso, Carla. Temos o Ricardo, quer dizer, temos um ecrã em preto a dizer Ricardo, mas não faz mal. Olá, Mas pelo menos já Ricardo. abriu o bico. Sim, já perdeu Olá, a vergonha. olá, Olá, boa noite, meu querido. Então, boa diz-me noite. Só, aí a tua visão, porque tu também trabalhas com muitas pessoas, e de certeza que tens estes casos de pessoas casmurras e pessoas que vão completamente, às vezes, já nas últimas a pedir-te um milagre, não é? É normal. O que é que tu tens a dizer sobre as práticas diárias, a meditação em si? O que é que tu vês hoje em dia? Olha, uma pergunta muito interessante que eu às vezes, eu agora não saio muito de casa, por um lado é mau, mas por outro lado é fantástico. E noto muito que as pessoas estão numa fase que é tudo novidade, de certa parte, mas está tudo ainda muito confuso. O que é que tu achas das pessoas ultimamente? Qual é a tua visão? Dos teus pacientes e do teu dia a dia, não é? bem, Está cá? antes de mais, boa noite a todos. Estou. Obrigado, Jorge, por toda essa explanação, Gratidão, que nos Ricardo. podia levar a longas horas de conversa, muito Completamente. interessantes, completamente. Mas, aproveitando as palavras da Sandra, vamos fazer contas sobre este desafio. Não, Senhor, tem sido, é muito curiosa essa tua questão. Porquê? O que é que tem acontecido ultimamente com as pessoas? Esta questão do autoconhecimento, o mais difícil que eu tenho encontrado é a autodisciplina. Muitas das pessoas vêm num estado em que querem que os outros, como tu disseste bem, façam um milagre por elas. Exato. E a primeira coisa que acontece é explicar-lhes que isso não acontece. Se vem assim, ou é um trabalho a dois, um trabalho de acompanhamento, mas que a pessoa tem que fazer o trabalho de casa, ou o que for feito, ou então não vale a pena. O que acontece muitas vezes nestes processos de autoconhecimento e que eu tenho encontrado? A pessoa, quando se começa a descobrir, muitas pessoas fogem. Têm medo do que é que estão a descobrir. É o tal medo desconhecido que está cá dentro. E então, muitas vezes param as terapias. Ou então, quando chegam, dizem: já experimentei isto e aquilo e nada funciona. Porquê é que nada funciona? Porque eu não parei para me observar. Ou então estou a observar o que eu não quero, o que eu sempre pensei que não existia, ou que todos à minha volta pensam que não existe. Então eu tenho que manter aquela imagem, manter-me naquela caixinha que tu referias há bocado, que é a caixinha ideal daquela família ou daquele estatuto dentro do meu emprego, e quando eu não sou nada disso. E quando eu começo a observar que eu afinal não sou nada disso, então fujo. E esse é aquele clique que é necessário fazer, que é a pessoa aceitar-se tal como é, e então vamos descobrir, vamos nessa viagem. Mas é um trabalho que muitas pessoas não o querem fazer. Não, eu diria que não querem, não estão preparadas para o fazer ainda. Cada um terá o seu timing, mas é por aí. Mas tem sido muito difícil, e este fechar em casa levou a muitos problemas. Essencialmente de autodescoberta familiar, que esse tem sido um dos maiores problemas que têm surgido, que é, isto é muito bonito as relações, e nós já falámos sobre isso, os dois, os relacionamentos e as relações, mas depois quando estamos 24 horas, 7 dias, um ano, é muito complicado, porque depois aquela pessoa que nós pensávamos que era a pessoa ideal, afinal, de ideal passa só a ter defeitos, e é muito interessante, mas pode ser um trabalho maravilhoso para nós, mais uma vez, nos autodescobrirmos e conseguirmos, tipo, uau, afinal, quem é que eu sou, ou quem é que eu tenho comigo, ou quem é que eu quero ter comigo, ou quem é que eu quero ser. Tem sido, mas tem sido um grande desafio atualmente.
Oh, mas também uma grande oportunidade. Ricardo, posso pegar em numa das tuas palavras? Força, força. Foi aquilo que tu disseste, a nível terapêutico, de facto, isso assiste-se. O grande problema das pessoas se descobrirem a si próprias é o problema da responsabilização, a meu ver. Porque é sempre bom, como se costuma dizer, sacudir água de capote. Colocar a responsabilidade nos outros. E é muito comum, em terapia, ouvir, eu sou assim, ou então fizeram-me mal, ou então, não, isso não fui eu, a culpa não é minha. Isso são as coisas mais básicas e naturais que começamos a ouvir logo numa primeira vez. Não sei se concordas comigo, mas acredito que deve ser igual, Ricardo. A responsabilidade Perfeitamente. está sempre. A expressão é Diz, diz, mesmo, eu já diz. tenho 40 anos, não é agora que vou mudar. A expressão de eu já tenho Exato, esta exato, idade, não é exato, agora que vou exato. mudar. Exato, exatamente. Portanto, a responsabilidade, eu sou assim e a responsabilidade disso nem sequer é minha. Portanto, eu estou aqui numa boa, mas nem tenho nada a ver com isso. E isso é complexo porque significa que a pessoa tem que tomar as rédeas da vida na mão, ou seja, tem que se responsabilizar por quem realmente é. E esse é o processo que, por norma, eu vejo que é mais doloroso que qualquer utente, qualquer pessoa ultrapassar. Era só para dar essa adenda, achei interessante e importante ficar aí. Sim, mas é mesmo isso, e essa é a questão, e por isso muitas pessoas desistem mesmo de continuar a terapia porque não se querem enfrentar. Exato. As que o fazem é maravilhoso porque depois é uma entrega total e vamos à descoberta. O que é que muitas vezes, e há pouco foi falar também a questão da pertença do grupo, muitas vezes o nosso autoconhecimento, a nossa autodescoberta leva-nos à não identificação com os grupos onde estamos. E isso é um trabalho incrível que a pessoa depois tem que fazer, mas isto já não me faz sentido. Então, se não faz sentido, eu costumo sempre dizer uma expressão muito simples, que é tem que largar o velho para ter espaço para o novo, não pode ter o Exato. melhor de dois mundos. E muitas vezes é difícil, porque muitas vezes esses grupos implicam família, a questão da família é muito importante, mas há pessoas da família que já não nos fazem sentido, ou daquele grupo de amigos que eram desde a escola primária. E é muito difícil, é a tal questão do apego, o apego às situações, o apego Exato, às exato. pessoas. São situações muito complicadas e as pessoas muitas vezes preferem o que elas chamam de viver no seu zona de conforto, que eu chamo sempre conforto desconfortável. Porquê? Porque eu tenho medo de subir ao palco, aquela frase que foi iniciada a apresentação é mesmo isso. Eu tenho medo de subir ao palco, eu prefiro ficar na plateia a observar, é mais fácil, consigo controlar quando nada controlo. É mesmo por aí. Exato. Não dá para. Sim, Sandra, alguma coisa a dizer? Sabes que eu tenho sempre alguma coisa para dizer, Eu mas, sei. mas fico contente porque eu sabia que tu deverias estar aí a correr para dizer alguma coisa, mas estas plataformas são um bocado intimidadoras, eu sei. Mas por acaso queria saber a tua opinião, até porque és também uma das pessoas no meu percurso de autoconhecimento também muito importantes, e desde já te agradeço. E ainda te estou a dever uma consulta e não tinha passado estes anos todos. Mas pronto, a gente acerta quando, entretanto, até porque me estás a beber um café. Mas falaste Ok. depois e muito bem, agora durante esta. Aliás, nós já estamos numa horinha e 3 minutos, mas pronto, não vamos estender mais, mas por acaso pegaste num assunto muito importante que eu acho interessante, que foi este fecharmos, e para mim inicialmente foi muito complicado e o João é capaz de. O João não vai falar, porque eu não vou deixar, mas, mas os primeiros 15 dias da minha quarentena foram fantásticos, porque eu precisava assim de um descanso, mas tornei-me uma pessoa depois de passar 15 dias um bocadinho difícil de lidar. E a realidade acho que é mesmo essa, porque nós acabamos por estar em famílias, e tu estavas a falar um bocadinho disso agora, ou em grupos de amigos que são a norma, que foram o nosso crescimento, que são o nosso cotidiano, ou que até conhecemos os nossos amigos através do trabalho, e temos uma rotina montada em que essas pessoas se encaixam. E grande parte dessa rotina que tínhamos antes não era familiar, ou seja, nós em casa estaríamos para jantar, tomar um banho, deitar e ir para o trabalho no dia a seguir. Fim de semana lá tentávamos fazer qualquer coisa, mas havia muito pouco tempo que as pessoas passavam realmente em família. E quando tu estás com as pessoas que te conhecem, de certa parte, se calhar melhor que ninguém, apesar de passarem muito tempo contigo, mas são as pessoas que a priori te conhecem melhor que ninguém, de uma forma tão constante, tu estás em aberto,
tu estás em pleno. E essas pessoas propriamente começam-te a refletir aquilo que tu és e começam-te a entrar no nervo. Porque lá está, há a tal responsabilização que tu não queres aceitar. E isso eu acho que foi algo que aconteceu, de certa parte, que inicialmente poderia não ser tão bom, mas que eu acho que foi um processo para muitas pessoas que foi importante. O espelhar dessa consciência é exatamente isso que acontece, ou seja, se nós formos partir do princípio que é verdadeiro, pelo menos no meu ponto de vista, que tudo é um reflexo nosso, tudo aquilo que existe à nossa volta é um reflexo nosso, tal e qual como vimos na apresentação, é através da nossa personalidade que nós vamos gerar a experiência seguinte, então aí a experiência está a refletir exatamente aquilo que a personalidade é. E isso é, a psicologia prova-o cientificamente. E, portanto, é sempre ruim, para utilizar uma palavra engraçada, é sempre ruim ver aquilo que está nos outros e que nós não gostamos. Porque aquilo que nós não gostamos dos outros é aquilo exatamente que não gostamos em nós. Há que ter a acuidade mental para conseguir entender isso. Porque a partir do momento que nós resolvemos essa questão dentro de nós, a pessoa pode continuar com esse mesmo comportamento, mas a nós já não nos afeta minimamente. É que nem sequer faz respirar mais rápido. Isso significa que está trabalhado dentro de nós. Isto é um processo de aceitação, é um processo de vida. Exato. Sim, mas é um processo que acho que é importante, até porque, e eu vejo isso um bocadinho na minha família, essa necessidade de pertença, eu por acaso sou um bocadinho desnaturada e acho que nunca tive muito. Mas claro que a minha família é a minha família, e eu venho de uma família que, na sua base em si, é uma família dita tradicional, em que havia muita coisa que era seguida pela norma. Mas nós também temos uma responsabilização, se calhar às vezes, de ensinarmos, entre aspas, ou de despertarmos a nossa família e os nossos amigos, quem tem essa abertura, porque existem casos em que é assim, é vai do boca, a tradição manda e a gente faz. E, portanto, mas acho que esse processo de autodescoberta é tão interessante que quando nós depois, e um bocadito em resposta aqui ao Jorge, quando nós acabamos por começar a fazer esse espelho às pessoas e elas, a nós próprios, existe uma transmutação familiar. Eu acho que este que estavas a falar, Ricardo, de sermos todos postos na nossa casa, com a nossa família, acaba por ser bom, porque há uma transmutação, se assim for permitido ou acessível a toda a gente, há uma transmutação até inclusive familiar, não só pessoal, desde que as pessoas tenham essa abertura. Eu acho que em alguns casos isso viu-se. E temos aqui um comentário que diz, eu perdi um bocado porque enganei-me no fuso horário, mas tenho uma pergunta. Se a sessão já estiver no final, fica para a próxima. Não, força, Moeti. Não temos um Podes horário perguntar à vontade. sim, diga. Já agora está-nos a ver de onde? O Moeti está na África do Sul. Ai, que giro, Está também aí. quero ir. Eu preciso de Olá, férias. olá, juntei-me aqui tarde, mas ouvi um bom bocado. Gratidão por estares aqui, Moeti. Boa Oi. noite. Olá a todos. Não, eu estava aqui a ouvir e estava aqui a pensar em alguns temas que foram falados, que eu acho que durante este ano e meio que passamos, nós todos tivemos a oportunidade de aprender imenso sobre nós próprios. E a minha pergunta que eu tinha, acho que é o Ricardo, era sobre até onde é que nós vemos o nosso papel como indivíduos, de não tentar controlar para além de nós próprios. Não é? Porque se nós ficarmos sempre a tentar entender e mudar e influenciar os outros, já acabamos perdendo a direção do nosso próprio, da nossa própria consciência e como é que nós podemos aprender e crescer e melhorar e fazer pausas quando precisarmos, porque eu acho que são necessárias,
às vezes, mas porque estamos sempre preocupados com o ambiente, com os outros e com tudo o resto à nossa volta. E acho que a Sandra também referiu também um pouco sobre a responsabilidade que temos sobre a nossa família. Às vezes, assim, podem ser nossos pais ou irmãos, mas sempre vamos estar em mentalidades diferentes, consciências diferentes, gerações diferentes, as posições culturais e sociais diferentes, e isso afeta os nossos valores pessoais também. E eu acho que todo mundo tem o direito de seguir de acordo com a sua consciência. E a mentalidade do indivíduo é muito complexa, porque depende da energia do dia, da exposição social que teve no dia e de valores pessoais. Às vezes nós partilhamos de um conjunto de valores de grupo, seja de família ou de uma sociedade, mas acabamos também desenvolvendo valores muito pessoais e que nós vivemos nesses valores porque nós nascemos para ser exatamente dessa forma. Até onde é que está o limite? Que, por mais que eu tenha, sei lá, se eu tivesse um irmão gêmeo, não tenho, né? Mas os nossos valores pessoais seriam completamente diferentes, de acordo com a nossa exposição e com a nossa mentalidade também. Onde é que está o limite? Bem, quem responde primeiro? Sim. Bem, eu posso dizer aqui uma coisa rápida. Moeti, eu acredito que o limite está só única e exclusivamente na nossa consciência. Não há outro limite sem ser a nossa consciência. Que um dia, há algo muito importante que já disseram, já está escrito há muito tempo, que é impossível o homem desaprender. Ou seja, a partir do momento que eu tenho consciência de algo, eu já não posso voltar atrás. Portanto, a consciência é sempre ampliada, é sempre gradativa. Portanto, o limite, para mim, na minha modesta opinião, está só única e exclusivamente na nossa consciência. A questão de nós queremos controlar, isso advém mesmo do próprio processo cerebral. Porque é assim, como já tínhamos falado há bocado, tudo aquilo que nós não conhecemos mete-nos medo. Isto é a tal programação da humanidade. Vem mesmo, é dos primeiros níveis de programação. Tem a ver com o cérebro reptiliano, tem a ver com as situações de fuga ou de luta, tem a ver com uma série de coisas. E, portanto, nós temos a tendência de querer controlar para não termos medo. Isso é o que se passa no subconsciente. Na realidade, nós queremos controlar para nos sentirmos confortáveis, para sentirmos que o nosso barco não vai ondular ali no oceano. Por isso é que o ser tenta e quer controlar. Quando na realidade é muito mais fácil, controlar é remar contra a maré, é nadar contra a maré. É muito mais fácil o processo de aceitação. E há o processo de aceitação, nós estamos no mar e estamos a deixar-nos levar pela corrente. E conseguiremos, sem dúvida alguma, chegar à outra margem sem fazer esforço algum. Essa é a minha ideia. Relativamente aos valores pessoais e da cultura e de sociedade, é a tal programação que nós estivemos a falar no início. Tu não conseguiste estar aqui no início, mas houve uma apresentação com alguns slides em PowerPoint que mencionou exatamente os níveis de programação da mente e como é que esses níveis de programação vão influenciar o nosso comportamento e como é que a criação depois é realizada a partir dessa mesma programação. E, portanto, nós, e tu tens bem consciência disso, porque tu passaste por um processo incrível. Para quem não sabe, o Moeti é moçambicano, mas vive agora na África do Sul. Ele tem um projeto fabuloso, tem um projeto fantástico. Nós tivemos numa live aqui há 2 semanas atrás. Ele está a desenvolver um projeto no continente africano, que é assim é uma coisa incrível, apelando à consciência, uma nova forma de olhar a vida e uma nova. Ele tem ajudado muita gente, sobretudo com as mais diversas dependências. Vocês podem ir depois ao website dele, eu vou colocar na descrição, eu vou dar à Sandra também o website dele, que é moetimbazima.com, que é para vocês poderem ver o projeto dele. Está em inglês, mas pronto, é super fácil. Ele futuramente vai pôr em português,
Isso agora é muita influência da África do Sul. Mas o Moeti é daquelas pessoas que têm bem essa consciência, sabe bem o que é lutar, sabe muito bem o que é lutar, sabe o que é uma guerra, sabe o que é tempos adversos, sabe que são situações que espero que nunca nenhum de nós tenha que passar por elas. Portanto, a questão dele é extremamente lícita, ele consegue compreender isso muito bem porque ele sabe perfeitamente bem distinguir, ele já viu diferenças muito grandes de culturas, de sociedades, e as pessoas que nascem numa cultura muito dificilmente desaprendem essa forma de ser. As pessoas que nascem numa sociedade dificilmente desaprendem. É preciso uma vontade grande, é preciso um esforço interno de autoconhecimento e de consciência para nos conseguirmos elevar desses patamares. Isto era uma resposta o mais sucinta possível à intervenção do Moeti. O mais sucinto possível, pronto. Ok, não sei se posso só... Sim, podes. Sim, só uma coisa muito rápida, só tentar mais um exemplo. Houve aqui dois aspectos que eu gostei muito que o Moeti referiu, que é a questão de o dispêndio de tempo e de energia que nós temos a tentar mudar os outros. Este é um dos grandes problemas que eu encontro muitas vezes nos meus pacientes, nas minhas pacientes. Vou-vos dar um exemplo muito simples, partilhando, porque eu gosto muito de falar dos meus exemplos, não falo de pessoas, falo de exemplos, de uma senhora que durante uma conversa em terapia me dizia que fazia tanto, quer por em casa, pelos filhos, pelo marido, gostava que o marido elogiasse mais vezes. E eu ouvi aquela expressão, continuei, daí a pouco eu retribuí-lhe a questão e perguntei, como é que reage com elogios? Eu não sei receber elogios, se me fazem um elogio eu fico sem jeito. E eu perguntei, então espera lá, mas queria ser elogiado e não sabe receber elogios, é isto. Portanto, eu queria mudar o outro, mas eu não estou preparado para a mudança do outro, ou para aquilo que eu quero que o outro mude. Porquê? Porque eu não fiz esse meu processo de aceitação, porque como estávamos a falar, não fiz essa aceitação em mim. Isto foi um exemplo tão simples que eu tive há muito pouco tempo, que nós nem observamos, porque nós não paramos para nos ouvirmos, nem observamos que nós muitas vezes essa resposta do que eu quero do outro, eu tenho que estar preparado para o receber, ou então tenho que o trabalhar em mim. E é um pouco por aí. A questão dos valores, acima de tudo, é a aceitação dos nossos e dos do outro, que esse é um grande problema. Porque nós muitas vezes queremos mudar o outro porque não temos os mesmos valores que nós e nós não o respeitamos. Essa é uma grande dificuldade. Não, eu aceito-te como tal. Posso não concordar com os teus valores, mas se quer que faças parte do meu núcleo, eu aceito como tal. E isto não é fácil. Isto muitas vezes não é nada fácil. Não me quero alongar, era só mesmo aqui este pequeno pormenor com este exemplo, mas... Excelente exemplo. Ricardo, desculpa lá, eu agora tenho que complementar essa tua última frase, foi assim qualquer coisa de incrível. Porque... como é do vosso conhecimento, pelo menos da maior parte, todos os dias eu publico uma frase, tanto no Facebook como no Instagram. E por acaso, hoje veio-me assim uma ideia da frase que vou publicar amanhã, e exatamente aquilo que o Ricardo estava a dizer. E a frase para amanhã, depois vocês vão ver, é melhor encontrares a paz do que perseguires a razão. Uhum. Tem tudo a ver exatamente com o que o Ricardo estava a dizer. Mudar o outro só acontece se nós nos mudarmos a nós próprios. Pronto, era só isto. Eu me perguntava muitas vezes, há uns anos atrás, porque eu era uma pessoa assim um bocado casmurra, ele dizia-me sempre, então mas olha lá, mas tu queres ter razão ou queres ser feliz? Porque as duas coisas não são compatíveis. Yeah. E em resposta ao Moeti, e depois, se for possível, gostava de conhecer o teu projeto, gostava de falar um bocadinho contigo, mas é precisamente o que o Jorge e o que o Ricardo estavam a dizer, e eu vejo isto na minha pequena família, mas acabo por abranger isto, e é isso que eu tenho-me percebido ao longo dos anos, de a minha liberdade termina onde a outra pessoa a puser, ou seja, eu noto que as mudanças vêm sempre precisamente através da aceitação, ou seja, eu vivo numa família que somos todos muito feitios vincados, e ao longo dos anos nós conseguimos perceber que a aceitação de todas as nossas diferenças faz com que a engrenagem vá andando, e esta aceitação que depois acaba por ser mútua, ou seja, eu costumo dizer e vou referir, pronto, o meu caso mais próximo, que são os meus pais. Eu tenho aquele tipo de pais que grande parte das vezes não concorda com nada do que eu vou fazer, mas dizem, ok, vai, e pronto, e se correr mal cá estamos para resolver.
E é um bocado isso que temos que fazer com toda a gente. Falamos dos nossos pais, dos nossos filhos. Tem que haver essa aceitação de tu és como és. Eu não concordo plenamente, mas é possível haver esta interação em que eu aceito a tua opinião, o teu mal-estar, a tua visão, e não preciso que a minha se sobrevalorize à tua, porque há espaço para isto funcionar. E isto é algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos e acho que é algo que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida, se queremos ser realmente felizes, porque a razão não interessa, porque a razão são percepções. Cada pessoa tem o seu dia-a-dia, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem o seu modo de estar, tem as suas séries, os seus livros, ou seja, tem a sua personalidade. Ou seja, a minha razão não se pode sobrepor a de mais ninguém, porque é apenas a minha percepção de um objeto, de uma realidade, seja o que for. Então tem que haver esta aceitação. E eu acho que, se há, respondendo diretamente, a minha liberdade é precisamente isso, prende-se com essa aceitação que tem que haver da minha parte e da parte dos outros. Acho que é por aí. Se me permites só aqui, aproveitando um pouquinho as tuas palavras, só mesmo aqui o grande problema nesta questão também da aceitação é que muitas vezes, se voltarmos para o seio familiar, é a questão da não comunicação. Este é um dos grandes problemas que eu encontro. Não há comunicação. É muito mais fácil eu apontar-te o dedo, porque és assim ou porque não fazes aquilo, do que me sentar contigo e dizer, eu não concordo com o que fazes, mas aceito o que fazes. Ou explica-me porque é que o fazes. Porque as pessoas têm necessidade de quase uma explicação. E muitas vezes aceitam isso. Mas o problema é que não há comunicação. Isso é um tema que eu gostava um dia também de falar contigo sobre comunicação, essencialmente comunicação nos relacionamentos, nas relações. Olha, fantástico. Não comuniques só comigo, podes comunicar com Não, estou a comunicar com todos, mas foi aproveitando as tuas isso. palavras. Podemos já marcar isso e marcamos já uma data e comunicas com toda a gente. Eu vou estar presente. Não, eu também vou estar presente. Ricardo, a questão da comunicação, por exemplo, porque as pessoas são muito conscientes da sua personalidade, às vezes controlam as palavras, né? E percebem que as palavras podem ser mal entendidas. Eu, em particular, eu tenho uma personalidade forte e sou muito direto, mas às vezes não cai muito bem com todos. A minha intenção pode ser boa, então muitas vezes o que eu me vejo a fazer é limitar-me na comunicação, que eu não encontro, às vezes não são as palavras, é o vocabulário, não tenho vocabulário para aquele nível de mentalidade que a outra pessoa está. E acabo adiando e acabo fechando o canal de comunicação, por exemplo. Mas, às vezes, a questão é até essa, de vocabulário, porque a pessoa nunca vai estar, ou até que pode estar, né? Mas muitas vezes quando há uma necessidade de comunicar com alguém que, sei lá, tivemos um disagreement, e eu vou esperar até que a pessoa relaxe. Mas eu posso esperar um mês, 2, 3 ou um ano. Aí desisto. Aí quebra essa comunicação. Aí eu acabo fechando a porta. E fica assim um gap, ou fica um canal aberto. Eu fiquei com coisas por dizer, palavras não ditas, e a pessoa ficou sem ouvir e criou assumptions, né? Do que eu estava para dizer. E isso é uma questão que eu reconheço que eu tenho um problema de caráter, mas é complicado, porque às vezes é com a minha mãe, é com familiares e amigos, e eu acabo não comunicando o suficiente, ou não expressando-me o suficiente, porque eu percebo que você, ou por experiências anteriores, e percebo que eu acho que é melhor deixar ações mostrarem o resultado e eliminar um pouco a parte da comunicação, que é um problema pessoal. Nem todos têm essa capacidade de que eu não tenho, às vezes. Vamos pegar aí na parte da comunicação, porque acho que
isso agora ficou-me aqui na mente. Já vamos numa horinha e meia e pronto. E depois as pessoas não quer que nos chamem chatos, espero que tenha sido útil para toda a gente. Para mim foi super interessante, estou sempre a aprender com estas pessoas fantásticas. Ricardo, obrigada por teres perdido a vergonha e vamos conversar. Primeira vez. Estás parabéns. Há sempre uma primeira vez. Práticas, não é? E se calhar até da próxima vez, quem sabe, até és tu que estás aqui a partilhar as tuas ideias, porque eu acho que tens aqui coisas para partilhar connosco que vão ser muito interessantes. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, espero que tenha-vos sido muito útil. Lá está, isto há sempre uma parte mais interativa e, pelos vistos, desta vez correu muito bem, porque quando é como as cerejas, não é? Como se diz, isto vai-se puxando um assunto e outro, e foi muito, muito interessante. Eu estou a pensar, e pelos vistos acho que vai correr muito bem, fazer estas lives de 15 em 15 dias. O Jorge com certeza que vai ser subornado para vir muitas vezes falar. O Ricardo também vai ser uma pessoa que eu já tinha falado com ele e ele ainda estava aqui um bocadinho reticente, mas ele tem coisas muito, muito giras para nos apresentar, inclusive tem umas terapias que eu estou super, super interessada em conhecer, por acaso não conheço mesmo, mas não vou divulgar, e então este tipo de interação vai havendo aqui, se calhar de 15 em 15 dias, portanto a gente agora vamos estudar isto um bocadinho melhor. Hoje foi assim um test drive e correu muito bem, e desde já agradeço a toda a gente, espero que tenha sido muito útil. O Jorge tem o Instagram e Facebook com o nome de Be Your Inside Guru. Eu vou estar a partilhar agora durante alguns dias, inclusive a outra live, tenho aqui uma mão no ar, que é de quem? Não sei. É da Lídia, não sei se ela se enganou ou se... Ok, não sei. Foi um high five. Eu disse, não sabia se estava, que tinha corrido bem, ela mandou-me um high five, sim, Lídia. Ok. E como eu estava a dizer, vamos repetir este tipo de interações com perguntas, quem quiser fazer perguntas, porque depois lá está, cada pessoa acaba por ter a sua opinião e entre todos chegamos aqui a algumas luzinhas que faz aquilo maiores. brilho. Ora, Jorge, gratidão imensa, é sempre aquela coisa fantástica ouvi-lo e aprendo sempre um bocadinho e pronto, e é muito bom e obrigada por ter gratidão pelo convite e gratidão a todos por terem aqui estado. Foi uma honra, foi um privilégio, um prazer. Havemos de ver em eventos futuros. Eu depois vou dar aqueles elementos à Sandra para ela partilhar e também vou fazer as partilhas nas minhas redes sociais. E depois trato da questão do contacto do Moetti para a Sandra. Fica relax, está all taken care of. Thank you so much, kind sir. Exatamente, eu vou ficar com os elementos depois do Jorge e com este... com os textos inclusive, e vou partilhar talvez pelo Facebook, se calhar é mais fácil, mas também no Instagram. E alguém que precisar de alguma informação depois também pode contactar o Jorge diretamente, que eu vou lá deixar os links todos. Ricardo, obrigada, Moetti, obrigada também por estar aqui, e a todas as outras pessoas, até daqui a 15 dias, então, talvez. Ricardo, se calhar vou contar contigo. Gratidão. Muito obrigada. Sandra, posso só falar? Sim, claro, Ciel, sim. Olá, eu não estive calada, mas olha, eu quero agradecer imenso. Eu conheço o Jorge, ele é que não está a conhecer. Não, estou. Tá. Pronto, olha, eu gostei muito, os assuntos abordados foram excelentes, eu estou nesta fase do despertar também, e tudo isto interessa-me bastante e quero agradecer por tudo. Gratidão, Céu, gratidão. Muito obrigada, Céu. Obrigada. E o beijinho e parabéns, Sandra. Da melhor maneira. Muito obrigada. Excelente, está bem? Tchau, Obrigada. gratidão. Muito fixe. Obrigadíssimo. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau.